Seja bem-vindo a mais um programa Conexão Imigração USA. Se essa é a sua primeira vez aqui, fica ligado aí na telinha, porque você vai conhecer muita informação imigratória, vai se entreter, vai se emocionar, vai sentir raiva, vai torcer por um herói ou heroína ou vilão. Você está pensando que isso aqui é uma novela? Isso aqui, na verdade, é falar de imigração, uma área do direito que eu, Renata Castro, que sou advogada de imigração, licenciada aqui nos Estados Unidos, sou apaixonada justamente por causa disso. Porque o direito imigratório nada mais é que um viés legal para realizar ou proteger o sonho americano de alguém. E vamos e convenhamos, nos filmes de Hollywood, ninguém vai para o Canadá para viver o seu sonho. As pessoas vêm para os Estados Unidos. Existe um motivo pelo qual os Estados Unidos é o objeto do desejo da maioria dos brasileiros e daqueles que falam português, vamos dizer, do mundo, né? Existe um motivo pelo qual migrar para os Estados Unidos é o objeto do desejo de indivíduos, profissionais, investidores, estudantes, apaixonados. É a economia mais dinâmica e vibrante do mundo. Então não é nenhuma surpresa que a história e as opções imigratórias de quem quer vir para os Estados Unidos sejam tão eletrizantes como a história de quem busca esses vistos. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Renata Castro, advogada de imigração e falo de imigração semanalmente aqui no Conexão Imigração USA. O programa é super interativo, informativo, então já vamos deixar aqui uma informação que pode ser valiosa para você. Você tem uma dúvida imigratória? Quer ver o seu nome aqui na telinha no próximo programa? Manda a sua pergunta, uma sugestão de tema lá nas redes sociais do Conexão Imigração USA. Porque esse programa visa compartilhar com você a minha paixão por realizar o sonho de brasileiros e brasileiras, imigrantes assim como eu, em morar legalmente nos Estados Unidos. Toda semana eu abordo um tópico diferente, relevante, e essa semana não é diferente. Eu, que sou do Rio de Janeiro e como boa flamenguista, né, apaixonada por futebol, vou confessar que o brasileiro, a criatividade do brasileiro não tem limite. Quando a gente fala de caicai, você talvez possa associar algumas estratégias que um jogador de futebol famoso usa no campo, ou caicai balão nas festas juninas, mas aqui nos Estados Unidos, quando a gente fala de caicai, a gente está falando de algo muito diferente. O que é o caicai? O caicai é um apelido carinhoso, né, que brasileiros colocaram nas estratégias de entrada nos Estados Unidos daqueles brasileiros ou imigrantes, porque isso daí não é uma estratégia exclusiva de brasileiros, de se apresentar a um agente migratório na fronteira de terra dos Estados Unidos e solicitar asilo. Por quê? Quando um indivíduo se apresenta nessa fronteira de terra, vamos esclarecer algo. Entrar pela fronteira dos Estados Unidos não é ilegal, ao contrário do que se acredita. Indivíduos que buscam solicitar asilo nos Estados Unidos são legalmente obrigados a se apresentar em um ponto de entrada do país, seja por terra, por mar ou por ar, desde que haja um encontro com um agente imigratório e que esse agente imigratório possa, então, fazer algo chamado Credible Fear Interview. O que é o Credible Fear Interview? É uma entrevista preliminar para determinar se esse indivíduo que quer buscar asilo cumpre com os requisitos mínimos básicos para poder lutar pelo seu caso de proteção de asilo dentro dos Estados Unidos. No passado, nos anos 90, nos anos 80, imigrantes utilizavam serviços, nos anos 2000 também, utilizavam os serviços de coiotes, que é também um outro apelido dado não para aquele personagem de desenho, mas sim para traficantes de pessoas, né, membros de gangues criminosas, facções criminosas que se especializam no tráfico de pessoas e lucram com isso, é claro. Mas o processo de caicai ele é bem diferente, porque ele requer apenas que você chegue até o México ou no Canadá, porque muita gente não sabe que vários imigrantes indocumentados também entram pela fronteira de terra do Canadá. Muito mais difícil, mas também possível. E eles se apresentam para um agente imigratório.
É claro que cada presidente vai ter uma política de processamento desses casos, mas atualmente o governo atual tem tratado com bastante consideração os pedidos de asilo e não tem mantido os indivíduos detidos por muito tempo. Então, essas pessoas se entregam, né, na fronteira para serem processadas no sentido administrativo, tá? Para um pedido de asilo. E a partir daí, como eles se entregaram, eles já estão num processo imediato de defesa de deportação. Se você entra nos Estados Unidos pela fronteira e passa pelo que a gente chama de Credible Fear Interview, ou a CFI, a sigla, né, como esse processo é conhecido. Você está fazendo um pedido de asilo defensivo. O que é um asilo defensivo? É um que vai ser julgado por um juiz. Muita gente acredita que indivíduos que estão entrando nos Estados Unidos agora pelo CAICAI estão sendo beneficiados, entrando no país legalmente, mas isso é uma informação errada. Indivíduos que estão entrando pela fronteira já estão entrando com uma data limite para receber uma decisão que, na maioria das vezes, é negativa. A porcentagem de brasileiros que recebem uma aprovação de um pedido de asilo é de menos de 1% ao ano. No ano de 2022, mais de 180 mil pedidos de asilo foram apresentados por brasileiros apenas perante juízes, fora os pedidos que foram apresentados nas agências imigratórias. Por que é relevante falar isso? Em 2021, apenas 223 brasileiros receberam um green card por meio de asilo. Ou seja, a probabilidade de que esses indivíduos que estão entrando pelo famoso CAICAI vão conseguir um documento de permanência nos Estados Unidos é muito pequena. Para você, brasileiro, que está assistindo esse programa e está fora dos Estados Unidos e está seduzido pela pseudo-facilidade de se apresentar na fronteira, saiba que o caminho é árduo. Ao contrário de estar numa situação de perigo junto aos coiotes, você agora já está perante a justiça. E eu não falo isso para te desanimar de buscar uma proteção legal se você de fato for vítima de alguma perseguição que dê base a um pedido de asilo. Mas eu, como profissional, falo e clamo para que você, brasileiro que pensa em vir para os Estados Unidos, considere os prós e os contras. Quando você está na frente de um juiz, a probabilidade de que seu processo de asilo seja negado, como eu já falei aqui pelas estatísticas, é muito grande. Então, apesar de você, quando se apresenta no famoso CAICAI, receber uma autorização de trabalho com relativa rapidez, um documento CPF, um equivalente ao nosso CPF, que é o Social Security Number, poder obter uma carteira de motorista, pode ser facilmente confundida com a realidade de permanência que só um green card vai trazer para você. Então, antes de se aventurar pela possibilidade também de ser detido, pense nas consequências legais que você e a sua família podem passar. Fica mais um apelo aqui. Para você que está pensando em vir para os Estados Unidos pela fronteira e buscar o seu pedido de asilo, muito se fala da suposta facilidade de ser permitida a entrada de indivíduos nos Estados Unidos pela fronteira que entram com suas famílias. E eu não sei se vocês sabem, eu disse para vocês que imigração era uma novela. Tem muita gente que, na apresentação às autoridades americanas, se apresenta com indivíduos que são apresentados como marido, mulher, filho ou filha, mas que não têm um elo legal ou biológico. Você sabia que isso é considerado tráfico humano e que você pode ser proibido permanentemente de se legalizar nos Estados Unidos por causa dessa prática? Quando você entra nos Estados Unidos e você faz um pedido de asilo, as suas digitais são colhidas, a sua biometria é arquivada, né, é processada, e é por esses meios que eles conseguem identificar quem de fato é familiar de quem. Então,
Como vocês estão vendo, imigração é coisa séria e tem consequências sérias. Mas, com uma estratégia correta, é importante lembrar isso, que a estratégia correta é apresentada por um advogado ou por uma advogada. Imigração é muito mais do que só preencher formulários. Os formulários são uma mera redução e organização da lei. E para que você possa atuar dentro da lei, um aconselhamento legal faz toda a diferença. Se você veio pelo Caicai ou conhece alguém que está pensando em vir pelo Caicai, não deixe de comparecer às audiências judiciais. As audiências são uma prova de que você é uma pessoa de bom caráter, o seu comparecimento a essas audiências. Quando você não comparece a uma audiência judicial de um processo imigratório, você vai acabar com uma ordem de deportação compulsória, conhecida como in absentia, que é latim para em ausência. Aí você fala, mas eu não tenho condições de me legalizar, o que isso vai impactar a minha vida? Pois aí vem as cenas do próximo capítulo. Muita gente que vem para os Estados Unidos sem nenhuma perspectiva de legalização, eu, inclusive, vim para os Estados Unidos e me encontrei também numa situação irregular depois do meu visto de turista ter vencido. Eu nunca imaginei que estaria aqui conversando com você como uma advogada licenciada e que já ganhou milhares de casos. A verdade é que a vida e o seu status imigratório dá voltas. E para você que está num processo de defesa de deportação e que está apreensivo de ir às audiências, saiba que, se você receber uma ordem de deportação compulsória, também conhecida como uma ordem de deportação in absentia, você, mesmo se casando com um cidadão ou cidadã americana, terá grandes obstáculos a sobrepor para se legalizar. Por quê? Quando você entra nos Estados Unidos pela fronteira e o governo te dá o privilégio, que é algo muito importante no direito americano. O direito absoluto nos Estados Unidos ele é quase inexistente. Nossa Constituição é super limitada, ao contrário da Constituição brasileira, que é bem mais extensa. Então, para você que está entrando nos Estados Unidos, você está entrando em liberdade condicional. O governo está fazendo uma troca de acordos mediante a sua representação de que você comparecerá a todas as audiências. Então, o juiz, consciente disso, quando você falta às audiências, você está abertamente desafiando as leis americanas. E é por isso que a punição para quem falta a audiências é tão severa. Nós já vimos casos de várias pessoas, mães e pais de cidadãos americanos, casados com cidadãos americanos, inclusive militares, e que não puderam se legalizar sem antes passar um período extenso fora dos Estados Unidos. Olha, eu poderia falar de imigração aqui o dia inteiro, a noite toda, porque eu de fato considero o assunto fascinante e a gente está sempre aprendendo algo que tem uma aplicação real na vida de imigrantes como eu e você. E é por isso que nessa semana eu escolhi abordar, depois de tantos pedidos, o assunto do tão famoso Caicai, porque hoje existe um número recorde de brasileiros como você, que estão entrando nos Estados Unidos pela fronteira, em grande número desconhecem as consequências legais porque não têm acesso a um advogado ou advogada experiente e licenciada. E é por isso que o Conexão Imigração USA tem uma função de informação que é tão pertinente e, na minha opinião, essencial. Morar nos Estados Unidos tem que ser para melhorar a sua vida, para abrir novas portas, tem que ser para te trazer mais perto para a realização de sonhos. E é muito importante que você evite tropeços para que esses sonhos não se tornem um grande pesadelo. Se você gostou do assunto que eu abordei hoje, quero bater um papo com você lá nas nossas redes sociais, mas eu posso te garantir, esses capítulos imigratórios ficam cada vez mais interessantes e toda semana eu e você temos um encontro marcado aqui no Conexão Imigração USA. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e eu te espero no próximo programa.